Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao TDCast, um podcast de pessoas de TD para pessoas de TD. E hoje eu tô aqui com um baita convidado, uma pessoa que eu tô querendo trazer há tempo aqui, Ale Prat. Seja muito bem-vindo ao Ô, TDCast, Gustavo, cara. obrigado, cara. Uma honra, meu, uma honra. Que bom que a gente se encontrou aqui em São Paulo. Ainda bem que deu certo as agendas, né? Cara, que bom, E cara, vamos, cara. Tô ansioso aí pelo bate-papo. Não, e tenho certeza que vocês vão adorar o bate-papo, tá? Porque o Ale sabe muito sobre treinamento e desenvolvimento, né? Então, para começar esse encontro, eu queria te entregar o meu primeiro Pô, livro, que legal, cara. Habilidades Obrigado, meu. Corporativas Digitais da Estratégia da Transformação. Show de bola. Muita Depois quero autógrafo, ferramenta. hein, cara, por favor. Imagina, eu sou terrível pra fazer isso, cara. Eu sou terrível. Que legal, parabéns, cara. Legal. Ale, te apresenta, então, quem é o Ale Prates na fila do pão, né? O que ele faz, né? Que é um dos responsáveis pela Futurize, enfim, palestrante e por aí vai. E depois eu tenho uma pergunta pra te fazer. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu fiz a conta esses dias, cara. Eu tô há 28 anos na área de educação. Fiquei Caraca. 10 anos no setor de franchising, sempre com operação, então meu trabalho sempre foi aquele de ir para as franquias, operar as franquias, desenvolver franqueado, equipe. Fiquei 10 anos, né? Passei por algumas redes. Em Aham, 2008 decido então abrir meu negócio e não daria para ser diferente, né? Eu passei a vida inteira treinando gente. Chegou aham. uma hora eu falei, cara, eu quero abrir minha própria empresa. Comecei em 2008. Então, são 18 anos como empreendedor, mais 10 anos como executivo, 28 anos trabalhando com isso, né? Hoje, né, eu sou cofundador da Futurize, junto com mais 2 sócios, e ali a gente desenvolve empresas em duas frentes. Uma, treinamentos em company, então treinamentos personalizados, formação de lideranças, treinamentos de equipes, e também temos uma biblioteca de conteúdo, né? Inclusive somos grandes parceiros da Kips aí, né? Onde a Aham. gente hospeda os nossos conteúdos para desenvolver as organizações também. E também tem uma outra carreira ali que é na linha de palestrante, que começou por aí, né? 18 anos já fazendo palestra, treinamentos. O ano passado eu completei 1.000 palestras realizadas. Caramba, Foi legal, cara, cara. 1.000 palestras. E falando aí para grandes empresas, pequenas, médias empresas, né? Sempre provocando as pessoas no que tange a gestão, liderança, carreira, né? E a minha parte mais legal da vida, né? Marido da Letícia, pai do Antônio, da Lara, né? Então, É, conciliando o desenvolvimento em todas as esferas da vida aí também. cara, que demais, que demais. Ale, hoje, né, até para trazer para as pessoas, o assunto do nosso podcast hoje é essa dificuldade da empresa em capacitar as pessoas, da empresa ver que ela tem um planejamento estratégico, ela tem que desenvolver as pessoas para que elas estejam prontas para performar, só que a gente está com muita dificuldade em capacitar Sim, pessoas. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, a nossa linha central do nosso bate-papo. E antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo vamos aqui no lá. DayTcast. Só para a gente quebrar esse gelo antes de a gente entrar nesse assunto espinhoso, né? Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Cara, que pergunta legal, cara. Pergunta legal. Tanta gente, né, que a gente acompanha, conversa por aí. Uhum. Cara, eu adoraria tomar um café, possivelmente com Brené Brown. Eu Rene adoro a Brené Brown. Brown. Eu acho que ela teve a coragem de falar de um tema muito interessante e que ela puxou esse gatilho que as empresas e que o mundo corporativo não gostava muito de falar, que é essa questão da vulnerabilidade, né? E ela Uhum. conseguiu mostrar para as pessoas que ser vulnerável não é ser fraco, né? Muito pelo contrário. Ela conseguiu provar que ser vulnerável é você conseguir colocar, sim, as suas deficiências à tona, à mesa, e ter a coragem de se desenvolver. Então, ela é uma pessoa que eu ouço muitos conteúdos dela, gosto, e eu acho que ela tem uma linguagem que o mundo corporativo hoje precisaria se atentar mais, sabe? Principalmente as empresas brasileiras. Legal, ó, gente, é baita dica, hein, gente, né? Enfim, alguma biografia, alguma coisa que você lembre assim? Não. A coragem de liderar. Coragem de Coragem de liderar. liderar é muito bom, porque realmente ela mostra que o líder é algo que eu já bati nessa tecla há muitos anos, né? Que a gente está cansado do líder super-herói, né? Super-herói, ou Sim, super-heroína, né? sim, sim, sim. Ninguém aguenta mais isso. A gente hoje precisa de líderes que tenham coragem de dizer não sei, sentem comigo aqui, vamos criar um plano juntos. Eu acho que é muito Aham, mais uma questão de ter a capacidade de reunir as melhores cabeças, deixar essa vaidade de lado, né? Entender que o teu papel não é ser o melhor do seu time. Seu claro. papel é conseguir reunir o melhor de todo mundo ali. Então, Aham. eu acho que ela traz isso muito em voga, assim. Eu acho que é uma literatura que vale a pena, viu? Poxa, legal, legal. Mas, Ale, vamos começar então, né? Vamos lá. Acho que a gente já aqueceu esse momento, né?
O cerne de hoje é o quão difícil está para capacitar pessoas em empresas. Legal. Né? Então, me conta um pouquinho pelas tuas experiências, pelas tuas vivências, que você, né, passa por várias empresas. Me conta se isso faz sentido ou não, né? E por que isso está acontecendo hoje? Cara, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente pode seguir por 2 caminhos, tá? Uhum, Caminho número 1 é entender hoje as pessoas, tá? Então, quando você certo. entende a população, no geral, tá? Então, você pode pegar desde uma linha operacional até uma liderança. Legal. Nós estamos vivendo hoje uma era de acúmulo de informação, né? Então, a gente está em informação em todo lugar, né? Então, hoje, né? Antigamente, o desafio era onde eu buscava informação, né? O Aham. desafio hoje é como é que eu sei que informação é relevante e qual não é, né? Então, nós somos inundados hoje. E esse aparelhinho aqui, né? Ele, Ah, ele esse nos, desgraçado ele nos deu a aparelhinho, cara. sensação de que eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu estou numa sala de treinamento, mas eu estou respondendo meu e-mail, respondendo meu WhatsApp, né? Então, eu estou no trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou em casa. Então, a gente está tentando fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E isso está tirando da gente o foco, a concentração, a beleza do aprendizado, porque eu acho que a beleza do aprendizado não é o consumo de conteúdo, né? Para mim, a beleza do aprendizado é o detalhe, é o que aquele palestrante, seja em vídeo, seja em sala, é o que ele não está dizendo, mas que você está captando ali, Uhum. já fazendo ligação com o teu tema, né? As pessoas perderam aquele hábito de estar lá na sala anotando as Anotando, né? coisas, Ninguém mais fazendo os anota seus nada. desenhos, sabe? Eu acho que isso era um negócio muito legal. Hoje as pessoas fazem o que elas tiram foto, né? Então o cara apresenta um slide legal, eu vejo isso nas minhas palestras, né? Aham. Bota um slide legal, a pessoa tira a foto. Bacana, mas às vezes ela nem vai olhar aquela foto de novo. Agora, quando eu estou anotando, cara, eu estou fazendo sinapses cerebrais, sabe? Eu estou fazendo. Então, a gente está perdendo um pouco essa magia do que significa aprender. Eu acho que o ser humano ele foi perdendo um pouco isso. E aí, vamos juntar agora as empresas, né? A empresa hoje, como ela vive uma operação, na grande esmagadora maioria, uma operação baseada ainda no conceito do fazer mais com menos, né? Então, Cada vez mais tá assim, cada vez cara. mais assim, né? E por vários motivos, né? Primeiro, Aham. porque falta mão de obra, né? Segundo, porque a gente está vivendo um mercado altamente instável, então as empresas hoje estão segurando caixa. Então, você demitiu alguém do seu time hoje, a empresa não abre aquela vaga de novo. Aí você tinha 3 no time que já não dava conta, agora você tem 2. Aham. E eu, como líder, vou descer para o operacional, porque eu vou ter que fazer o trabalho. Então, como as pessoas estão muito operacionais hoje, o parar para se desenvolver dá uma sensação de perda de tempo, tá? Então, e aí eu não culpo as pessoas apenas, tá? E nem as empresas, é a dinâmica. Então, hoje o aprender, ele se tornou uma perda de tempo. Pô, pelo amor de Deus, cara, eu vou parar meu time 4 horas aqui para um workshop. Cara, eu vou ter que parar 1 hora aqui para ver uma trilha. Cara, eu não Aham. consigo, porque eu tô com um processo aqui, eu tô com um projeto, eu tô com o meu chefe me cobrando aqui. Então, a dinâmica hoje, ela não tem favorecido mais o aprendizado. E não porque o aprendizado ele não é importante, mas ele não é mais prioridade na vida das pessoas. E aí você vai falar, Célia, mas quer dizer que as pessoas não têm tempo? Isso é uma coisa que eu debato muito, porque quando o líder me fala, porque isso é um questionamento que eu falo para todo Pra mim líder. isso é uma muleta, sabia, Não, mas cara? é também. E aí por quê? Porque eu falo para o líder, você não pode exigir que o seu time pense fora da caixa, que é aquele termo que todo mundo pensa. Cara, se você não desenvolve as pessoas. Uhum. Porque, cara, para eu pensar fora da caixa, eu tenho que ter repertório, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que ser criativo. A minha criatividade vem do volume de informações que eu consigo captar aqui. Então, se eu só Claro. estou operacionalizando, cara, o meu funil está fechadinho. E aí, cara, como que eu vou pensar fora da caixa se meu único repertório é aquele? E aí eu provoco o líder, você jamais vai conseguir evoluir as pessoas se você não evoluir. A gente fez um estudo, cara, recentemente agora, já estamos em quase 2.000 profissionais que responderam o nosso Legal. estudo. Líderes, principalmente média liderança. A Certo. gente está avaliando como que eles estão investindo o tempo deles. Cara, é assustador, tá? 79% dos líderes entrevistados dedicam menos de 1 hora por semana para o seu próprio desenvolvimento. 79%, tá? E aí, quando você olha para isso, você fala, cara, o líder não está aprendendo. Se ele não está aprendendo, ele não exige aprendizado das pessoas. Claro, E não é aí, exemplo, né? não vai dar. E aí, o que você começa a ter dentro das empresas? Conversas rasas, decisões rasas,
a gente resolve o mesmo problema 10 vezes, né? Porque a gente não está mergulhando profundamente nas coisas. E aí eu pergunto pro líder, você não aprende por quê? Ah, porque não tenho tempo, não sei o que. Aí eu faço um desafio. Me dá o teu Instagram. Me dá aqui, teu Instagram. Aí eu vou no controle de tempo dele lá. Cara, o cara gasta 2 horas por dia lá. Ué, e Só aí? que é claro que não é 2 horas contínuas, né? Mas é Claro. 5 minutinhos que sim. Cara, 2 horas por dia lá. Eu falo, cara, você está gastando 2 horas por dia no teu Instagram, cara. E você não tem tempo para investir meia hora para ler um livro, para assistir uma trilha, para se percebe que está faltando a gente priorizar o desenvolvimento, a gente colocar o desenvolvimento na nossa agenda. As pessoas não fazem mais isso. Total sentido, tá? E eu, às vezes eu gosto muito de pegar um gancho das pessoas que falam que não tem tempo para academia também, Mas é a né? mesma coisa. E aí eu faço o seguinte questionamento. Não, beleza, você não tem tempo agora. Se eu te desse R$ 5.000 por mês para você fazer 1 hora por semana de academia, você conseguiria achar tempo para fazer? Ah, não, daí eu acharia, né? Então, assim, as pessoas têm tempo. Elas gastam de forma errada. Ou elas... É por isso que eu falo que às vezes a questão do tempo é uma muleta na minha visão, sabe? Porque a dificuldade que a gente tá tendo é a pessoa conseguir se concentrar para aprender. Isso. Esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje, né? A gente vive uma sociedade, em ampla maioria, desconcentrada, né? Exato. Hoje a gente não consegue mais focar. Esses dias eu peguei um voo curto, tá? Um voo de São Paulo a Goiânia, que dá 1h20. E aí do meu lado, né, eu era de uma companhia aérea, enfim, que tem internet a bordo, hoje todas têm, né, aquela coisa toda. Cara, e naquele voo a internet estava com problema. E a comissária anunciou. Claro. Falou, olha, nesse voo nós estamos sem Wi-Fi, não sei o quê, por N motivo, serviço de bordo, né, aquela TV de bordo, né, ela não estava ativa. Cara, a mulher olha para mim, né, tava eu e ela assim, tinha a poltrona do meio vazia, ela olhou para mim e falou assim, o que eu vou fazer num voo 1h30 se eu não tiver internet? Meu Deus. Cara, se a gente parar pra pensar, a internet em bordo tem o quê? 2 anos? 3 anos no máximo, né? E olha Cara, lá. você não pode ler um livro, você não pode ficar solitário 1h30 pensando sobre as suas atividades, você não pode pegar um caderno e fazer um plano, você não pode abrir teu computador e escrever algo, sabe? Cara, as pessoas não, se elas não tiverem hoje consumo de conteúdo, ou seja, mastigado, que as pessoas me dão, cara, eu não consigo mais aprender, eu não consigo criar mais, cara. As pessoas não conseguem mais se concentrar, as pessoas não, porque hoje é um consumo de conteúdo gratuito, né? Então eu Sim. fico ali só consumindo. E o mais interessante é, se eu pedir para alguém, se a gente tentar debater profundamente com alguém sobre determinado tema, você sabe que hoje falta um interlocutor de qualidade. Total, total. Não faz parte do tema, mas eu tenho que te perguntar, Pois não. né? Porque a gente tá falando um pouquinho de liderança, dos líderes, né? Essas coisas assim. As lideranças estão doentes hoje em dia? Tu consegue sentir isso? Cara, muito, muito doentes. Muito doentes porque, principalmente, a média liderança, tá? Porque quando você pega ali, né, o middle management, que a gente fala aqui, cara, eles estão muito sufocados, porque, na verdade, você tem aqui um conselho, CEO, diretoria, que pressiona muito. Embaixo você tem um time, cara, que você sabe que você está perdendo talento, tá difícil contratar, tá difícil treinar, tá difícil engajar. Cara, e aí você tem uma pressão constante aqui. Times altamente reduzidos, então esse líder aqui do meio, ele não consegue, por mais que a empresa peça, ele não consegue ser estratégico de jeito nenhum, porque ele está tendo que operacionalizar muito. Gestão de pessoas acaba ficando em segundo plano. Cara, e assim, e esse nosso estudo mostrou que quase metade dessa liderança termina a semana com a sensação de improdutividade, mesmo tendo trabalhado muito. Trabalhado 10 horas, 12 horas, termina a semana e fala, cara, não consegui fazer nada. Por quê? Porque resolveu o problema, controlou a urgência, é retrabalho, é desmotivação do time, é reuniões completamente desnecessárias, é cobrança, revisão de plano, não sei o quê. O trabalho dele, efetivamente, ele não consegue fazer. Então, ele está numa pressão constante. Então, e aí, quando você conversa com ele sobre rotina de atividade física, não tem. E aí é uma bomba relógio, né? Porque o cara está ali... Explode. Cara, o cara tá trabalhando 10 horas, pressão, não consegue se alimentar bem. E aí, infelizmente, muitos acabam descontando no álcool, aí começa a beber diariamente. Ah, mas é só um vinhozinho para relaxar. Cara, aí acumula, dorme mal. É uma bomba relógio. Então, não é à toa que a gente... E sem contar, né, Gustavo, que assim, todo tema hoje ligado à saúde mental ainda é um tabu.
Totalmente. Ainda é um tabu. Totalmente. Então, esse líder hoje, ele tem vergonha, e a palavra é essa, tá? Ele tem vergonha e medo de levantar a mão e falar, cara, não tô aguentando, porque muitos vão achar que ele é fraco. Muitos vão achar que ele não serve para liderar, ele tem que dar o exemplo. Aham. Mas isso não é dar exemplo, né? Você está adoecendo. Acontece que a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela chega. E chega por quê? Chega porque a empresa tem um modelo de gestão que hoje premia isso, e ele também parou de se cuidar porque o foco é trabalho, 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 tá? Então esse meio aqui, cara, ele tá ficando altamente adoecido e a gente não tá olhando para isso, tá? E o mais interessante, né? Quando você começa a entender quem são as pessoas que mais adoecem nas organizações, são os engajados, cara. São os engajados, é Eu costumo verdade. até brincar, eu falo, o preguiçoso de burnout não morre, né? Vai morrer de outra coisa, burnout não. É verdade. Agora, esse cara é o mais engajado. Então, você está perdendo gente engajada, porque o cara que é mais engajado, ele não vai reclamar. Só que ele vai adoecer. Vai chegar num ponto, uma hora, que ele vai ter problemas. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas, né? E é óbvio que o antídoto para isso é o aprendizado, cara. Claro, É cara. o aprendizado. Porque se eu Total. aprendo a delegar, pô, eu vou ter uma vida mais tranquila. Se eu aprendo a desenvolver o time, se eu aprendo a gerenciar o tempo, né? E como eu não estou fazendo isso, eu estou só operacionalizando, cara, vai chegar uma hora que o meu repertório trava. Uhum. E aí a coisa começa a ficar muito difícil. Então a gente está vivendo um momento, na minha visão, muito delicado e a gestão precisa atuar nisso. E aí a pergunta, né? Até ontem eu fiz um podcast sobre cultura de aprendizagem, super legal, né? E como é que você vê hoje, né, esse desafio de tirar a pessoa da operação e ela efetivamente receber capacitação Legal. para mudar comportamento, habilidade, atitude, e isso refletir lá na ponta em resultado, né? Como é que tá esse desafio hoje? Porque ninguém quer sair da operação mais. Ninguém né? quer sair. Bom, primeiro assim, é a gente entender e a empresa entender que treinamento faz parte da estratégia do negócio. Tá. Ela não pode entender que treinamento é um elemento motivacional, não é nada disso. O treinamento ele é uma ferramenta estratégica. Tá? Então, por um motivo simples, né? Então, eu tenho lá a minha estratégia desenhada. Se eu quero fazer aquela estratégia funcional, eu tenho que ter uma execução excelente. E para eu ter uma execução excelente, eu tenho que ter competência. Uhum. O que eu tenho que fazer, então, né? Como RH? Eu olho para essas competências que vão fazer com que a estratégia seja executada com excelência, defino um plano de desenvolvimento. Então, se eu, líder, sou convidado a um treinamento, que eu acho que nem deveria ser convidado, tem que ser convocado. Exatamente. Cara, se eu sou convocado e eu não quero participar, ou eu só participo de maneira ineficiente ali, desculpa, eu estou boicotando a estratégia do negócio. Uhum. Então, não boicoto só a estratégia do negócio quando eu deixo de visitar cliente, né, ou quando eu deixo de entregar a qualidade necessária. Eu boicoto também quando eu paro de me desenvolver. Porque se eu parei de me desenvolver, eu estou prejudicando a execução. Se eu prejudico a execução, eu prejudico a estratégia. Então, o desenvolvimento ele é um processo necessário, obrigatório, e quem define não é o líder, quem define é a organização. Cara, você precisa aprender isso aqui. Ah, mas eu quero aprender mais coisas. Show de bola. Se Que prepara, ótimo, né? busca, vai além. Aham. Mas o mínimo, a organização, ela vai determinar aquilo que você precisa. E o formato. Pode ser numa mentoria, pode ser dentro da universidade corporativa, pode ser um treinamento, que seja, né? Mas determinou isso, cara, isso tem que ser cravado como uma estratégia do negócio. Cara, e começa desde o CEO. O CEO tem que comprar isso, que senão, eu tenho meu grupo de líderes fazendo um desenvolvimento, o CEO é o primeiro que vai chamar as pessoas para uma reunião. Na hora. E, cara, isso já aconteceu muito Sério comigo. mesmo? Muito comigo, assim. E quebra, né, cara? Quebra tudo, porque as pessoas param de dar valor. As Aham. pessoas, cara, o CEO não dá valor e eu também não dou. Então, se o CEO entende que aquilo é uma estratégia, como que ele vai entender isso? Quem é da área de T&D tem que mostrar o resultado disso, cara. Eu tenho que mostrar por que eu estou treinando feedback para os nossos líderes aqui. Cara, porque se ele der feedback, diminui turnover, aumenta engajamento, e isso lá na ponta custa, porque o custo do nosso turnover é isso aqui. E o nosso turnover hoje é 30%. Então, se eu reduzir o nosso turnover para 20%, eu vou te economizar X. Mas essa é a dificuldade do T&D de comprovar resultado de ação Não de consegue treinamento. fazer. Não E consegue. aí, senta para conversar com o CFO engole. Com certeza. E aí o CFO engole e fala, ó, pro ano que vem é 20% a menos de orçamento. E é assim que funciona. Então, e aí, na minha visão, né, todo treinamento ele impacta a estratégia do negócio. A gente só precisa provar isso. Cara, então se eu vou treinar, sei lá, se eu vou falar sobre gestão do tempo para os meus líderes, perfeito, qual o comportamento que eu quero mudar com isso?
Cara, eu quero que os meus líderes sejam mais estratégicos, eu quero que eles criem rituais de gestão, eu quero que eles organizem melhor. Tá, se eu fizer isso, qual o resultado que eu vou impactar aqui? Cara, eu vou ter time mais engajado, eu vou ter menos pessoas conseguindo produzir mais, porque eles vão estar dentro de um ambiente melhor. Tá, e tudo. Então, quando eu consigo provar isso, o CEO e o CFO falam, pô, então acho que vale a pena agora a gente botar a grana aí, porque eu estou vendo que esse desenvolvimento ele vai levar a algo maior. Quando é o treinamento pelo treinamento, que infelizmente é o que a maioria faz, e erra porque eu chego para o CFO e falo assim, olha, mas o nosso NPS foi 97. Ele fala, que se dane, NPS. O que esse NPS mudou a minha vida? Essa é a grande questão. Então, a gente conseguir medir retorno sobre o aprendizado, retorno sobre o investimento, é o que vai fazer com que a gente se consolide mais. Então, esse é o ponto 1, o treinamento, o desenvolvimento, a universidade corporativa, ela precisa fazer parte da estratégia do negócio. E aí a nossa cabeça fritar. Cara, se eu treinar aqui, que resultado que eu emplaco aqui? Cara, se eu não tiver essa clareza, é só custo. E aí a área cresce. Se a área de TD Muito, conseguir muito. demonstrar resultado, a gente sai de uma equipe, ou às vezes um RH generalista que também faz treinamento, para começar a ter uma área um pouco mais, né? Total. Então a gente precisa ter esses custos em mente. Cara, quanto custa um turnover na minha empresa hoje? Eu tenho que medir isso aí, eu tenho que ter esse custo. Cara, às vezes o custo é altíssimo. A gente já chegou a medir custo de turnover em indústria, chega a custar 207% do salário anual do colaborador. Olha só. Um turnover, tá? Um turnover. Aí você pega uma indústria que às vezes tinha 30% ao ano, o custo era absurdo. Cara, com um trabalho de T&D, conseguimos economizar em 6 meses 18 milhões de reais. Olha só. Com uma diminuição de 30% do turnover. Agora, como que a gente chegou nesse número? Porque a gente mediu quanto custa turnover, porque não é só custo trabalhista, né? É custo trabalhista, é o desligamento, é a contratação. Tempo de rampagem, é tudo. Então, quando você tem esses dados em mãos, começa a ficar um pouco mais claro isso. Quanto custa um profissional desengajado? Aquele que vai atuar 50% daquilo que ele pode atuar. Então, quando você tem esses dados em mãos, você vai falar, cara, por que eu preciso treinar os líderes? Porque eu preciso aumentar o engajamento do time. Olha, aqui na nossa pesquisa, engajamento está 7, eu preciso levar a 9, porque se eu levo a 9, eu aumento o resultado financeiro. Então, a gente precisa falar mais de número. A gente fala hoje muito do lado comportamental, que é importante também, mas a empresa ouve número. Então, a gente precisa provar por número que é vital. Então, sem isso, o treinamento ele não vira estratégia. E é difícil convencer a liderança a se desenvolver, é difícil convencer o time a se desenvolver, né? Então, quando a gente tem isso mais claro, o RH, a área de T&D, começa a tomar um protagonismo diferente. Muito mais. Começa Até para o planejamento estratégico. É convidada para o planejamento estratégico. Claro, aí é o melhor dos mundos, é outra pegada. É. Outra pegada. Então, tá faltando esse discurso nosso. Tá faltando a gente querer sentar à mesa das grandes decisões. Tá faltando a gente ser um RH de negócio. Não que eu vou deixar as pessoas de lado, mas as pessoas fazem parte do negócio. E aí, quando a gente mostra isso, no fim das contas, cara, é a gente conseguir unir racional e emocional. Então, se eu ficar só no emocional, como às vezes eu fico, fica difícil convencer. A gente saiu um pouquinho do tema, mas eu tenho que continuar porque tá importante, né? E, então, assim, qual a sua dica, né, para um time de T&D que tá naquele momento ainda de que é visto como custo pequeno demais? Qual a estratégia que ele tem que começar a trabalhar para tentar mudar esse jogo? Muito bom, muito bom. Eu vou falar assim, o primeiro a gente precisa impactar o negócio, ponto, tá? Então, Perfeito. A minha leitura é como eu impacto o negócio. É de trás para frente agora, tá? Então não é aqui, o que eu preciso desenvolver nos meus líderes, não é isso. Qual o resultado eu quero alcançar com a minha ação? Aí depois sim, o que eu preciso desenvolver para alcançar isso? E aí uma dica, cara, uma dica que eu tenho falado para todas as áreas de T&D, inclusive lá na nossa empresa. E é um conceito muito simples que eu chamo de menos e mais. O que significa isso? Opa! Menos conteúdo e mais profundidade. Então, às vezes, eu quero ficar mascarando um treinamento para mostrar que ele é bom com muita coisa. Então, a gente desenvolveu 20 competências aqui no ano. Cara, ninguém desenvolve 20 competências no ano. Esquece. Aí eu fico floreando. Aí eu tenho um ano inteiro lá para trabalhar 20 competências, trabalho 2 horinhas cada uma e acho que desenvolvi algo. Não, eu prefiro pegar 1, 2, 3 competências no ano, cara, mas ir até o final dela. Ser chato até o fim dela, cara. Então, qual é a nossa competência? Cara, esse ano a empresa entendeu que para alcançar os resultados, a gente está com poucas pessoas, a gente está com nível, a gente está mais horizontal. Cara, eu preciso trabalhar no meu time protagonismo.
Cara, a palavra do ano vai ser protagonismo. Tudo que nós vamos trabalhar vai ser protagonismo. Então, quais competências elencam isso? Cara, eu vou colocar toda a minha energia em cima disso. E eu vou fazer todo o time trabalhar em cima disso. É muito mais fácil você trabalhar isso porque é mais fácil você medir isso. É mais fácil, ou então a empresa falar assim, eu estou com um problema aqui porque aqui na nossa empresa a gente não consegue trabalhar nas pessoas feedback. Cara, então o desenvolvimento do ano vai ser feedback. Nós vamos mostrar para a liderança o quanto o feedback é super importante, vamos mostrar para o time o quanto o feedback é super importante. Nós vamos fazer workshop sobre feedback, nós vamos medir isso. A gente vai criar ferramentas de acompanhamento. Porque como que eu acompanho a execução de 20 competências? Não Nunca. tem como. Mas acompanhar uma dá. Dá. Acompanhar duas dá. E aí eu vou, cara, trabalho o ano inteiro isso, acompanhando. Aí chega no fim do ano, eu chego lá para a empresa e falo assim, olha, fizemos esse workshop, atendemos 200 pessoas, acompanhamos se essas pessoas estavam fazendo o feedback ou não. Olha que legal, 85% começou a dar feedback com mais frequência, 15 não, então a gente está acompanhando esses 15 aqui um pouco mais de perto. Os colaboradores disseram que a frequência de feedback melhorou. Cara, é muito melhor você ter um relatório desse do que ao final falar, olha, a gente desenvolveu 20 competências e o NPS foi 90. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, a gente precisa menos e mais. Cara, qual é a competência do ano? É mais fácil para você vender, o custo desse desenvolvimento vai ser menor. E aí, com esse custo menor, você consegue, para aqueles 15 que não conseguiram resultado, você consegue colocar uma mentoria. Sabe, você consegue, inclusive, incentivar mais uso de uma universidade corporativa, porque você faz workshop. Gente, tem um conteúdo de feedback lá, agora eu quero que vocês assistam lá. Porque hoje, qual é o mal das universidades corporativas? Né? Tem 300 conteúdos lá dentro. Aí passa login e senha, fala se divirtam. Cara, o cara não sabe nem para onde ele vai. Não. Agora, quando você direciona, fala, gente, o tema é feedback. Então, o que pode nos ajudar? Tem um conteúdo lá sobre comunicação, tem um sobre isso, sobre aquilo, mas você direciona. Então, hoje, cara, menos conteúdo, cara. Menos conteúdo. Bom, você tocou um ponto legal, menos conteúdo, né? Mas agora vamos pensar na ação de treinamento sendo efetivamente realizada, né? Ou sendo disponibilizada para que as pessoas se desenvolvam, né? E aí, agora a gente está naquele momento que, não sei se você concorda, mas com o advento dessas IAs generativas, as pessoas só querem resposta pronta. Ninguém mais quer aprender nada, né? E aí a gente começa a ter esse desafio, né? Tem essa questão da empresa nesse mundo VUCA, onde as pessoas estão cada vez com menos tempo de aprender e usam o tempo como muleta, como a gente comentou com você. E aí também tem essa questão agora de que as pessoas não querem nem aprender mais, elas querem só a resposta. E aí, como é que a gente termina com esse mundo nesse desafio, cara? Então, cara, assim, a gente não pode também só entregar o que as pessoas querem. Isso é super importante. Quem faz isso é vendedor. A gente não faz isso, tá? A gente, na área de T&D, a gente tem que ter uma premissa que é o desenvolvimento, ele parte do incômodo. Né? Então, se eu já tenho uma IA que traz resposta pronta, se o meu treinamento trouxer a resposta pronta, cara, uma IA fazer melhor do que eu. Exato. Né? Porque ele vai ter muito mais resposta que ela, vai buscar resposta em tudo que é lugar. Então, o nosso desenvolvimento, ele tem que fazer, inclusive, o oposto disso. O nosso desenvolvimento, ele tem que estar ali para provocar o pensamento crítico, ele tem que estar ali para trazer teoria, sim. Ele tem que estar ali para incentivar a prática, sim. Né? Então, dentro de um programa de desenvolvimento, eu, por exemplo, quando eu vou começar qualquer tema, eu sempre começo com uma construção que eu chamo de construção cognitiva. Cara, eu nunca começo trazendo nada, eu começo extraindo primeiro. Gente, o que vocês pensam sobre isso aqui? O que vocês acham disso aqui? Eu vou ouvir primeiro. Cara, porque todo mundo tem conhecimento sobre algo, e aí eu preciso identificar. E se eu já chego falando, cara, as pessoas já vão inibir a percepção delas e vão ouvir as minhas. Primeiro eu quero ouvir deles. Sabe onde que eu ouvi isso, cara? Em 2017, 2017 no MIT. Eu fiz uma formação lá, 10 dias lá. Opa. E aí, quando a gente for começar, primeiro que eu cheguei, eu achei que ia chegar lá, ia ter um professor num holograma, espécie. Achei que era um negócio. Cara, sala normal, cara, de giz de cera. E eles explicavam, inclusive, por que era giz de cera, tinha toda uma explicação daquilo, que era mais sustentável, enfim, que seja. Cara, a sala normal, aula normal, só que a metodologia arrebentava a gente, cara. Eu lembro na primeira aula até hoje, cara, o professor entrou, era para falar sobre times inovadores, ele entra na sala e ele fala assim, gente, reúnam em 5 grupos, uns 30, 40 pessoas, em grupos de 5, quero que vocês debatam aí. O que significa um time inovador? Meia hora.
cara, a gente debatendo aqui, um time inovador, rascunha aí, não sei o quê. Abriu, a gente falou, aí ele, muito legal, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí ele trouxe um case lá, olha, um case do que é um time inovador, agora se reúnam aí, como que você aplica esse conceito na tua empresa? Cara, começamos a discutir. Eu sei que passou o dia, ele era a pessoa que menos tinha falado na, Olha na só. sala. E a aula maravilhosa. Cara, a gente saiu de lá e falou, cara, vocês perceberam o que ele fez, cara? Ele só usou o nosso conhecimento prévio, ele só provocou. E a gente saiu de lá com a sensação de que tinha aprendido muito, cara. E é claro que nas outras aulas tinha mais mescla, mas o tempo todo era provocar a gente a falar, interagir, que é um modelo de aprendizado que gera inovação, cara. E olha, cara, a gente saiu de lá maravilhoso, assim com uma visão incrível. Então, a nossa aula hoje, o nosso desenvolvimento hoje, ele tem que provocar o pensar. Agora, o que a gente facilita muito, né? Cara, vamos falar, por exemplo, é um tema que eu tenho levado muito agora, pensamento crítico e tomada de decisão. E o que eu faço, por exemplo? Pensamento crítico, vamos resolver um problema? Vamos. Qual o problema? Da empresa. Então, a gente leva um problema real. Eu pego lá 5 ou 6 problemas reais que a empresa tem, divide nos grupos, cara, pensamento crítico. Trago dados sobre isso e tal, pensamento crítico. Então, vamos tomar algumas decisões reais aqui. Já engaja, porque é um problema que eles sabem que eles estão vivendo. Total. Mas, ao mesmo tempo, é fazê-los botar a mão na massa. Então, dentro de uma aula de 4 horas hoje, cara, eu falo 2, a galera 2. Olha só. Não tem mais esse modelo de eu ficar lá na frente e falar. Não, só expositivo. Pode esquecer, cara. É debate, é mão na massa, que é contra-intuitivo hoje em dia. Tá? Pensar hoje é contra-intuitivo. Então, o nosso modelo de aula tem que fazer pensar. Tem que fazer refletir, tem que botar a mão na massa. Incomoda pra caramba, tá? Porque não é o que eles querem, não é o que eles estão mais acostumados, né? Então, hoje em dia, a área de T&D ela tem que ir contra a opinião popular, de que, olha, quanta resposta fácil eu tenho aqui. Tá, mas o desenvolvimento ele não é fácil. Porque desenvolvimento ele pressupõe incômodo. Se eu não estou incomodado, eu não estou aprendendo. Não tá aprendendo. Cara, não, você tem que trazer incômodo, tem que trazer debates reais, tem que botar as cartas na mesa, né? Senão fica tudo muito superficial. Muito, e está sendo assim. Né? Então tem muita gente entregando o que as pessoas querem. Tá, mas e aí? Né, cara? O que eu tô resolvendo? O que eu tô evoluindo? Eu acho que aí a gente tem uma grande oportunidade, né? Não, e a empresa vai pagar essa conta lá pra frente, né? Com certeza. E tá né? pagando já, né, cara? Tá pagando já. Né? Pô, muito bom, Valeu. Cara, se manja muito, assim, adoro te escutar, né? Obrigado. Então, pra gente aí fechando esse podcast, né? Me conta qual dica você daria pro T&D que tá precisando realmente demonstrar resultado, que tá precisando fazer com que a universidade corporativa tenha engajamento de uso, que ele faça um programa de treinamento e os líderes entrem na sala para poder fazer o treinamento, entendeu? Assim, com quem que ele pode se apoiar, assim, traz alguma coisa que pode ajudar essa galera de T&D a ter mais resultado. Legal. Primeira coisa, cara, vamos pro básico. Preciso conversar com as pessoas, cara. Eu, como T&D, eu tenho que sentar com cada líder, sabe? Falar, cara, e aí, me conta, qual que é a dor? Como que você acha que eu posso te ajudar? Onde é que tá doendo hoje? A gente precisa conversar mais. Eu acho que a gente está querendo trazer muita resposta pronta. Né? A gente faz um diagnóstico e acha que o diagnóstico ele traz tudo. Né? E aí eu vou lá em cima daquele diagnóstico ou de uma pesquisa de GPTW, ou seja, o que for, eu acho que ali eu tenho tudo que eu preciso. Aí eu julgo, né, com base naquilo, crio um programa de desenvolvimento, o líder chega na sala, não sabe nem o que ele vai participar. É verdade. Cara, como que eu que vou participar, eu não participei da construção disso? Então não dá, a gente precisa ouvir mais. A gente tem que ir lá no CEO, falar, CEO, cara, o que você quer desenvolver no teu time hoje? E aí depois senta com cada líder, qual que é a tua dor? E aí você confronta os dados. Aí você pega a tua pesquisa, pega o teu diagnóstico. Traz os números, né? Aí chega lá na tua diretoria e fala, gente, eu preciso de meia hora que eu quero apresentar para vocês os problemas reais que nós estamos vivendo aqui. E aí você vai lá na reunião de conselho, onde for. O cara bate na porta e fala, eu quero entrar. Eu preciso mostrar para vocês aqui. Aí você fala, olha, o senhor me falou isso, a nossa pesquisa mostrou isso, os nossos líderes estão falando isso aqui e as pessoas isso aqui. Ou seja, a minha reflexão é que a gente precisa desenvolver isso aqui. E urgente. Por quê? Porque isso vai impactar o nosso negócio a longo prazo, as dores estão... Cara, e aí você tem que se empoderar. Hoje você tem que se empoderar. Fala, a gente precisa levar as pessoas próximas, eu preciso comprar essas brigas. Não dá mais para ser esse RH que fica pedindo dinheirinho. Não, você tem que tomar a frente. Tem que tomar a frente e falar assim, ó, nós vamos desenvolver as pessoas nessas competências porque eu fiz o trabalho, eu fiz de ouvir todo mundo,
as dores é isso aqui, a gente precisa levar as pessoas para o próximo nível, sim. Cara, então, ouça mais as pessoas e chega com dado. Então, não é só, eu vou treinar porque é legal. Não, você vai treinar porque ao treinar, você vai impactar X, Y, Z, prova isso, mostra lá. E compra a briga. Ale, mas se no final não der certo, paciência. Mas compra a briga, tenha coragem de falar, eu vou impactar o resultado do negócio. E vai. Se você não se contentar apenas em dar treinamento. As pessoas não querem fazer, isso é geral, tá? Ninguém quer fazer treinamento. A pessoa quer o resultado daquilo. Eu quero a competência. Se eu pudesse, aplicava uma injeção, aprendia uma tudo. pílulazinha e deu, né, cara? Não quero, eu quero o resultado disso. Só que é óbvio que o desenvolvimento é necessário. É óbvio que a aula tem que ser legal, né? Tem que ter um professor bacana, tem que ter uma plataforma show. Tudo isso faz parte do jogo. Mas isso não é o protagonismo. O protagonista é o resultado daquilo. Então, se eu vendo esse resultado antes, gente, nós vamos chegar aqui. Só que para chegar aqui, essas competências são necessárias. Então, eu, RH, eu tenho que ter mais coragem. Eu tenho que sair, sabe, do reativo. Eu tenho que ter coragem de tomar as decisões. Eu acho que está faltando um pouco isso. Quem faz isso é ouvido, cara. É ouvido. Poxa, só isso já valeu o podcast, pessoal. Só isso já valeu o podcast. Ale, sério, nosso tempo tá bem curto hoje, né? Eu queria muito te agradecer a tua presença estar aqui com a gente hoje. Para mim foi uma aula, aprendi pra caramba, né? Como é que o pessoal te encontra, né? Aonde te encontra? Pô, primeiro o privilégio todo meu. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, carinho aí. Sempre um prazer. Espero ter outras oportunidades também. Cara, @LePratesOficial, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, @LePratesOficial. Conteúdo todo dia lá, tem que ter, né, cara? Hoje em dia não dá, é todo dia ali, 7h30 da manhã sai conteúdo novo, aproveitem lá e também futurizeagora.com.br, é o nome lá da nossa empresa, com todas as soluções que a gente apresenta lá e sempre um prazer, quem tiver dúvida, alguma coisa, é sempre um prazer poder conversar sobre T&D. Ale, de novo, muito obrigado pelo teu tempo. Prazer. Foi demais, foi muito gostoso. Brigadão mesmo. Espero te convidar para mais episódios, para a gente falar de assuntos diferentes, enfim. Né? Vindo a São Paulo é só chamar. Não, com certeza. Então tá bom. Brigadão mesmo. Valeu, querido. Valeu, pessoal. Esse foi mais um TDcast. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu aprendi. Tá bom, gente? Valeu, então. Até mais. Tchau, tchau.